Passamos agora a fazer os nossos estudos no capítulo 4 do livro do Halliday, volume 1, quando passamos a analisar o movimento em 2 e 3 dimensões. Vamos lembrar que no nosso capítulo 2, nós estudamos o movimento unidimensional. E lá, por ocasião, a gente simplesmente dizia que a posição era x inicial, era x num determinado tempo qualquer, certo? Então era isso que acontecia lá. Agora, quando a gente começa a pensar em 2 dimensões, a gente começa a analisar simultaneamente o movimento na direção x, na direção y, e quando são em 3 dimensões, nós vamos ter x, y e z. Tá? Os conceitos básicos não se alteram, os conceitos básicos continuam os mesmos. Entretanto, não tem como negar, o grau de complexidade ele acaba ficando maior. Por exemplo, então vamos lá desenhar o nosso eixo XY, Z. Então aqui eu vou ter o meu eixo X, aqui eu vou ter o meu eixo Y e por aqui assim o meu eixo Z, tá? Então deixa eu só organizar aqui, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o meu eixo Z, tá? Com seus vetores unitários e JK, como nós já vimos anteriormente. Só que agora essa partícula, por exemplo, ela vai estar numa posição aqui no espaço. E o fato dela estar no espaço faz com que, a partir de agora, eu tenha que posicionar ela através de um vetor. Tá? E esse vetor agora, ele é um vetor R. Esse vetor R, então, vamos lá. Então, eu vou ter o meu vetor posição, tá? Que é o meu vetor R. Esse vetor R, ele vai ter uma componente X, uma componente Y e uma componente Z. Ou seja, eu vou ter o meu vetor R com um Rx na direção Y, mais um Ry na direção J, mais um Rz na direção K. Então, eu tenho que parar e pensar que agora eu tenho que dar todas essas informações. Agora, como é que a gente vai determinar essas informações? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou ter que rebater esse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu vou ter um Rx. Eu vou ter aqui um Rz. E eu vou ter lá um Ry. Então perceba que quando eu posiciono esse meu vetor R no espaço, ele me dá automaticamente uma posição no eixo X, uma posição no eixo Z e uma posição no meu eixo Y. Então tudo isso eu preciso levar em consideração agora, certo? Bom, quando nós víamos lá no nosso unidimensional, nós vimos que o ΔX, que era o deslocamento, ele era a posição final menos a posição inicial, ok? Agora, nesse modelo bidimensional ou tridimensional, o que vai acontecer? Eu vou ter um ΔR, que vai ser o meu R final, o R2, menos o meu R1. Bom, e se eu tenho o R2 e se eu tenho o R1, eu tenho que lembrar que o meu ΔR agora, ele vai ter que ser, quem que vai ser o meu R2? Vai ser um R2 na direção XY, mais um R2 na direção YJ, mais um R2 na direção ZK, menos, bom, aí eu tenho que ir lá e fazer a mesma análise para o meu vetor R1. Então eu vou ter um R1x na direção Y, mais um R1y na direção J, mais um R1z
na direção K. E aí, quando eu vou fazer esse meu vetor deslocamento, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter um R2x menos R1x na direção I, mais R2y menos R1y na direção J, mais um R2z menos R1z na direção K. Certo? Então, cada pedacinho desse, eu vou ter um deslocamento na direção X, um deslocamento na direção Y e um deslocamento na direção Z. Tá? Então, perceba que agora o meu grau de complexidade ele vai aumentar por conta que eu tenho que fazer simultaneamente análises na direção X, na direção Y e na direção Z. Tá certo?